nós temos um pequeno clipezinho, eu vou pedir para a Dani soltar lá, porque depois a gente comenta a respeito das técnicas aí que estão sendo utilizadas na identificação dos pigmentos. Vamos ao vídeo. Tá certo, aí você conferiu um pouquinho, né, do uso desses equipamentos. Professora, a gente acaba vendo o quanto aparentemente é prático o processo, né? Ele é bastante prático, né? O equipamento é bastante portátil, você consegue analisar cada cor em particular ali e sem tocar na obra, você vê que tem uma certa distância do equipamento à obra. Então, a medida é relativamente fácil. A interpretação daquele espectro que apareceu na tela do computador, que demora um pouquinho mais, porque você tem que tentar correlacionar todos aqueles picos que apareceram naquele espectro, que nós chamamos de espectro, a quantidade de pigmento ou do elemento químico presente naquele pigmento. Então, se tem mais cálcio, se tem mais ferro, se tem mais chumbo, ele vai mostrar um pouco para nós como o artista formulou ou deu algum tom, ou clareou, ou escureceu aquele pigmento no resultado final. Então, a interpretação agora é um pouco mais trabalhosa. Então, eu levo todos esses dados para o Instituto de Física, aí tem um grupo grande de alunos que nos auxiliam na análise de todos esses dados, e a nossa proposta para a Florence é gerar
um relatório técnico-científico de cada obra. Então, cada obra eu vou estar discutindo cada medida que eu fiz e tentar sistematizar todos os resultados em gráficos que mostrem os elementos principais existentes em pigmentos e como foram construídos os tons, né, as variações de tonalidades que nós observamos na obra. E se um tom de azul, ou se um azul se repete em toda a obra, se o vermelho, então tentar graficamente, com gráficos de correlações desses elementos químicos, fornecer essas informações para a Florence, para que ela também possa, né, ter isso dentro do seu trabalho, enriquecendo o seu trabalho um pouco, né? E isso acaba sendo interessante porque você consegue, com base nisso, a qualquer momento depois reproduzir o mesmo pigmento. Pode reproduzir a mesma cor, sim. Nós temos pigmentos de restauração que não podem ser... Nós não podemos trabalhar em restauração com o mesmo material que o artista usou. Mas se está identificado o pigmento, nós podemos utilizar o mesmo pigmento com as resinas e com solventes de restauração para preparar o tom adequado também. E é interessante essa informação, né, de que não se pode pesquisar, não se pode fazer o restauro se você não tem o pigmento específico. Você faz com similar, mas que daqui a alguns anos a pessoa vai reconhecer, olha, isso foi restauro, isso é a obra. Bom, na verdade nós estamos tentando identificar alguns problemas que estão ocorrendo, né, nesses pigmentos, para poder tratá-los melhor e que eles permaneçam estáveis mais tempo, que não venham alterar tão rapidamente como estavam. O nosso objetivo principal é esse. Com relação aos pigmentos que nós usamos para restauro, são específicos. Nós temos que harmonizar o conjunto onde temos que colocar. A intenção é não deixar visível, porém tem que ser sensível a qualquer análise. A restauração tem que ser identificada com análise. Nós não podemos fingir que nunca aconteceu nada com aquela obra. Sem dúvida. Agora tem que deixar harmonioso um aspecto tanto estético como estrutural, tem que manter a harmonia do conjunto. Se me permite, até queria fazer uma observação, Luciano, até para a própria Florence poder responder. Com relação, essas obras foram restauradas na década de 70. Evidentemente que as técnicas para restauro que eram utilizadas na década de 70, não é isso, Florence? É bem diferente. Eu acho que hoje nós temos uma condição muito mais favorável com todas essas informações. E até é importante saber de você, Florence, até para o telespectador também, com relação ao último restauro dessas obras. Você teria algo a comentar, se teve alguma interferência no trabalho, ou se o que foi realizado teve alguma influência diante do que estão hoje as obras? Nós temos todos os... Nós não temos relatório dessa restauração. Nós temos conhecimento que foi feito um restauro na década de 70. Esse restauro, eu posso dizer hoje, que embora com os materiais disponíveis na época, foi um restauro criterioso, minimalista. Então, o que não é mais usado hoje, como, por exemplo, os remendos eram todos em cera resina, que hoje já se sabe que não é um material apropriado e indicado, tudo isso está sendo retirado. Em termos de pigmentação, não houve interferência. Eu já li, inclusive, que muitas obras foram alteradas num restauro feito. Se foi não houve, nós estamos analisando tudo com luz ultravioleta também. É possível identificar as áreas de restauro, mas em momento algum houve intervenção a ponto de alterar as imagens ou de alterar as feições ou alterar significativamente as cores do entorno. É possível identificar, nós não temos relatório, mas foi uma restauração bem minimalista e a gente está procurando adequar melhor com materiais mais apropriados quando a gente trabalha hoje. Sem dúvida. Bom, a última questão aqui para a professora Márcia, até que ela tem um tempo mais escasso que a gente. Quanto tempo agora para a análise desses dados? Então, é um trabalho bastante árduo, né? Mas eu acredito que demoramos, em média, umas duas semanas para analisar. Porque, por exemplo, a obra ontem, que era uma obra bastante grande, foram 70 pontos. Então,
para você ter um levantamento, né, alguns pontos são repetitivos, para você ter um comparativo. Então, mas são 70 pontos, então são 70 espectros, de 2 a 3 ou quase um mês de análise para você fechar todo esse relatório com todos os gráficos analisados, todas as áreas dos picos obtidas, para poder fazer as correlações e os gráficos. É um trabalho ainda grande pela frente. Sem dúvida. Professora, eu quero agradecer e muito a presença aqui no programa. Espero que a gente possa bater outros papos no decorrer do restauro e das ações e realmente, com certeza, o trabalho engrandece demais todo esse processo e eu tenho certeza que a gente está, de fato, presenciando um grande momento histórico aqui da cidade e que bom que a gente pode participar do registro disso. Bom, eu que tenho que agradecer a oportunidade, né, a Florence pelo convite, a oportunidade que a Prefeitura, né, está ofertando para que nós façamos esse trabalho e realmente é muito gratificante trabalhar com as obras de Portinari, né, um artista de muita importância para nós aqui no Brasil e poder mostrar, divulgar, né, todo esse trabalho que a física e a arte, elas não estão tão separadas assim, mas há uma parceria muito interessante entre o olhar do físico e as obras de arte. Então, é muito gratificante, agradeço muito realmente a oportunidade e a oportunidade de divulgação também nesta entrevista.